Alô, 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 alô. Alô, vamos chegando, pessoal. Edu Ester, grande Edu Ester. Seja bem-vindo, querido. Michael Vaz, vai chegando, Michael. Beleza? Esperando aí a presença do Digo Freitas, que vai compartilhar comigo hoje um momento bem bacana nessa live. Hoje nós vamos falar sobre tática e futebol. Tática e futebol junto. Michael Vaz foi meu jogador lá no Flamengo de Alegrete e no Rio Grande. Esporte Clube Rio Grande, grande Michael. Chegou para mim se apresentando como volante, transformei ele em zagueiro. Fez carreira depois como zagueiro. Edu Ester, físio, grande Edu. O maior supino que tem em Belo Horizonte. Obrigado por estar por aqui, querido. Só estamos esperando chegar o Digo Freitas aí. João Roberto Goulart, grande Joãozinho. Trabalhamos juntos no Santa Cruz Futebol Clube. Gauchão de 2008. Grande preparador físico. Flora Lenz já está aí. Flora Lenz é minha mãe, né? Seja bem-vinda. Cláudio Rodrigo Gomes. Seja bem-vindo, Cláudio. Digo Freitas entrou, vou enviar uma solicitação, ele está me enviando a solicitação, assim que ele aparecer no vídeo a gente começa a falar a ideia da live de hoje. Vamos ver se o Rodrigo entra. Fala, Rodrigo! E aí, meu primo? Me escuta bem? Me ouve bem? Me escuto bem, tudo certo. Beleza, tá me escutando legal? Maravilha. Estou te escutando bem também, só vou reorganizar a minha câmera aqui para pegar lá atrás, que hoje é importante a galera conseguir enxergar aqueles dois monitores que estão atrás de mim lá. E aí, Rodrigo, tudo bem? Beleza. Tudo certinho, meu velho. Beleza. Rapaziada, então olha só. Como vocês já sabem, eu tenho um compromisso de toda segunda-feira às 9 da noite estar com vocês numa live falando sobre treinamento e futebol. Só que nesse período de quarentena a gente está fazendo outras lives, algumas um pouco mais alternativas, como é a de hoje. A ideia da live de hoje é a gente conseguir reunir numa mesma roda de conversa tática de futebol e samba pagode, que essa é a ideia. Né? Por isso eu fiz questão de convidar o Rodrigo. O Rodrigo, ele é meu primo, ele já me chamou de primo, vocês viram que ele é meu primo, mas isso não o diminui em nada. Também não valoriza o passe dele, mas pelo menos não atrapalha. O Rodrigo vai se apresentar um pouco melhor para vocês, mas eu fiz questão de convidá-lo, por quê? Porque ele gosta de futebol, porque ele me conhece e porque ele tem uma carreira muito bacana, levando as ideias do samba na voz dele aí em várias situações, tem vários projetos pessoais. Então, Rodrigo, já queria te agradecer primeiramente a tua participação. Te apresenta para a galera aí, depois eu explico como é que vai ser a nossa dinâmica. Beleza, gente. Bom, prazer, eu sou o Rodrigo, né? Todo o pessoal que me conhece aqui me conhece como Digo, sou de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. Tenho 32 anos, já estou na música desde os 9, 10 anos, mais ou menos. Né? Como eu já falei e o Cirinho já falou, para mim é Cirinho, tá? Não é Ciro Leante. Beleza. É meu primo, vem de uma família que eu tenho total admiração. Né? Os pais dele são meus padrinhos também. Então isso aí é muito legal. E... gente, é isso, eu gosto muito de samba, tô no samba, gosto muito de futebol, admiro quem trabalha com isso, né? Eu e o Cirinho, nós tínhamos um convívio maior quando éramos menores, aí depois, com o passar do tempo, cada um vai buscando aí a sua caminhada, acaba afastando um pouquinho, mas a gente continua aí, sempre na amizade, na família, e quando dá, a gente resolve fazer umas coisinhas diferentes. Beleza, rapaziada, Qual é a ideia de hoje? Enquanto o pessoal vai entrando, que eu sei que as minhas lives costumam ter o maior número de gente ali daqui a uns 20 minutos. Enquanto a galera vai entrando, a ideia de hoje é o seguinte, é juntar na mesma conversa tática com futebol, tática com samba. Se vocês olharem aqui atrás de mim, eu tenho dois monitores, tá? No monitor de baixo tá rolando a final da Libertadores 2019, Flamengo e River, que para mim foi um grande confronto tático contemporâneo, dos últimos grandes confrontos táticos que eu consegui presenciar, e a gente vai falar um pouco dele também. No monitor de cima, tem algumas táticas já pré-determinadas por mim, em que a gente vai abordar nessa conversa de hoje. Por quê? Porque a gente vai fazer a seguinte forma, nós vamos traçar uma linha cronológica
a partir do momento que eu me encaminhei para a carreira de técnico de futebol, e quais foram as táticas que existiam, quais as táticas que eu utilizei em cada temporada, e o Rodrigo vai colocando junto nesse papo sempre aquele sucesso, aquela música que marcou essa época, tá? Beleza? Então, assim, ó, perguntas liberadas, pode perguntar, pode pedir música, pode falar qualquer coisa sobre tática, eu vou contar história também. O importante é que a gente tenha esse momento bacana. Rodrigo, pra gente começar, toca uma pra nós aí, jogo rápido. Vambora. Ligeirinho aqui, vambora. Coisa rápida, né? Uma coisa muito conhecida da galera, mais ou menos assim. Deixe de lado esse baixo astral, ergue a cabeça em frente ao mal, seja meu fim, ela vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição, eu já sofri por amar assim, e deve ter meu tempo de vão. Pra que se lamentar em sua vida? Pode encontrar quem te ame com toda força e amor. Assim sucumberá a dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Eu acho que essa música que tu escolheu pra gente começar a conversa, ela tem muito a ver com o dia a dia daqueles profissionais que querem trabalhar com futebol, né? Eu posso falar por mim, acredito que aqueles que querem trabalhar com música também, porque a gente precisa sempre acreditar, seguir em frente. Na maioria das vezes a gente tem demonstrações tentando nos levar para baixo, tentando nos demonstrar que a gente não é capaz, que a gente não pode fazer aquela determinada situação. E a gente precisa olhar para frente, ao mesmo tempo que olha para dentro de si e resgata lá dentro aquilo que mais faz tu te mover, aquilo que tu mais gosta de fazer e seguir em frente. Eu sempre trouxe comigo essa música, ela sempre está presente em alguns momentos da minha carreira, porque às vezes tu tem que deixar de lado mesmo, não pode te abater e tem que seguir em frente, cara, porque nesse meio do futebol, eu costumo dizer que não existe amigos, né? Existem sempre pessoas prontas para aproveitar as oportunidades, né? Então, quando tu tá bem, tu é interessante para as pessoas, né? E tu não pode, ao mesmo tempo que tu não pode te deslumbrar com esses momentos, tu também não pode deixar te colocarem para baixo naqueles momentos que, porventura, tu também não tá com tanto sucesso. Bom, Rodrigo, fala. Até complementando isso que tu estava falando aí, cara, eu acho interessante porque a música é muito parecida com o futebol. Quem tá de fora olhando, parece que é tudo mil maravilhas, né? Tudo bacana, é tudo legal. Querendo ou não, são não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas querendo ou não, é algo que a gente pode incorporar na parte assim, de entretenimento, tanto a música quanto o futebol, né? Então o público que vê de fora acha que é tudo muito bacana, que é tudo muito fácil, que é tudo muito tranquilo, e na verdade quem está dentro, quem convive dentro dos bastidores, sabe o quanto é difícil, o quanto o mercado é um funil, o quanto é mais complicado, né, quando tu está de dentro, e é bem como tu falou, tanto no futebol quanto na música, é sempre isso, é sempre, quando tu tá bem, tu serve para algumas pessoas, quando tu não tá tão bem, tu já não serve tanto, e tu tá sempre tendo que se atualizar e se renovar e se reinventar, né? Tanto na música quanto no futebol. É verdade. Bom, vamos olhar para o monitor de baixo aqui, tá bem no momento ali do gol do River Plate. Eu queria rapidamente só que a gente relembrasse desse gol. O River Plate é uma equipe que de certa forma, surpreendeu por 99% do tempo do jogo o Flamengo, jogando numa intensidade ainda superior à que o Flamengo estava acostumado a colocar, e com uma marcação, com uma proposta de jogo sem bola que realmente
conseguia ocupar todos os espaços que o Flamengo tentava utilizar. E sempre que o River Plate pegava a bola e partia em direção ao ataque, ele era muito rápido e muito vertical. Então essa era a proposta do River Plate. Sem a bola, ocupar os espaços que pudessem ser usados pelo Flamengo e com a bola conseguir ter trocas de passes rápidas e ser muito vertical. Então vamos olhar se vocês conseguirem enxergar. O River Plate, ó, ele tenta uma bola em profundidade, já tenta de novo a bola em profundidade, ou já chegou na profundidade, não tem aquela situação de dominar a bola e tentar buscar uma amplitude, já joga em profundidade, disputa a bola, coloca a bola para dentro da área e definição de primeira. O que o River Plate mostrou para nós nesse jogo foi uma demonstração muito atual de como se jogar de forma objetiva, sem perder a beleza plástica e sem perder o comprometimento tático. Tu assistiu esse jogo, Rodrigo? Eu assisti meio por cima, cara. Na verdade, com essa questão da música aí, velho, a gente tá sempre... Chega de noite, assim, finais de semana, e dia de semana de noite a gente tá sempre tocando, então é um lance meio complicado da gente conseguir assistir jogo. Vi alguns momentos depois, assim, mas eu não entendo nada do que de questão de futebol na questão tática, né? Mas o que eu assisti, achei que foi um jogo bem interessante, meu velho. Foi bem bacana. Bom, Rodrigão, vamos lá então, tá preparado aí? Galera, pode mandar pergunta, tá? Vamos mandar pergunta. Vamos tentar olhar agora, eu até vou parar o River Plate aqui, vamos tentar focar no monitor aqui de cima, tá? Teve um momento, e essa aí eu não combinei contigo, vou te pegar de sopetão aí, Rodrigo. Agora já? O ano de 1995. Década de 90, pra te facilitar. Melhorou. Tu devia estar com 5 anos, mais ou menos, tá? Década de 90, tá? Se vocês olharem, tentem acompanhar comigo, tá? Existia um time que jogava na década de 90, um futebol muito competitivo e que marcou toda uma geração que começou a se aproximar mais do futebol nessa época, que foi o Grêmio do Filipão. Independente de clubismo, o Brasil todo identificou o Grêmio do Filipão como uma equipe que era muito competitiva e jogava um futebol muito organizado, tá? Eu queria relembrar rapidamente como é que era essa organização. O Grêmio do Filipão, ele jogava num 4-4-2, deixa eu tentar aproximar um pouco mais aqui, jogava num 4-4-2, com o lateral direito, o Arce, aqui vocês enxergam invertido, tá? Lateral direito, o Arce, que era um jogador bastante ofensivo também, uma dupla de zaga muito sólida, Rivarola e Adilson, sendo que o Adilson era o jogador que construía mais, o Rivarola era aquele jogador que era mais contundente na defesa, e um lateral esquerdo até então um jovem, iniciando a carreira, o Roger, um jogador muito ofensivo, de bom 1 contra 1 e também de boa recomposição defensiva. O setor de meio campo desse time aqui tinha um jogador que era o primeiro volante, que era o Dinho, multicampeão, tinha vindo do São Paulo. Tinha um segundo volante, que era o Luiz Carlos Goiano, que por vezes ficava lado a lado com o Dinho, mas prioritariamente ele saía mais para o jogo, tanto na direita quanto na esquerda. E tinha 2 meias fora de série. O meia pela esquerda, o Carlos Miguel, perna esquerda, muito... lembrando que aí vocês enxergam invertido por causa da câmera. Um meia clássico que tinha muito domínio de bola, visão de jogo, encontrava o último passe. O Arilson, que jogava um pouco mais pela direita, mas circulava e flutuava muito. E ele era um jogador de mais condução de bola, de mais 1 contra 1, de se somar aos jogadores de frente. E uma dupla de ataque que marcou época em 1990, né, na década de 90. O Paulo Nunes, que era um jogador de beirada, que ora estava pela esquerda e ora estava pela direita, ou seja, ele flutuava nos 2 lados do campo, e o centroavante de área, que era o Jardel. Essa equipe ela tinha um equilíbrio importante porque ela defendia normalmente com 5 jogadores, ou seja, os 2 laterais, os 2 zagueiros e o Dinho, e ela conseguia atacar no mínimo com 4 jogadores, tendo o Luiz Carlos Goiano sendo aquele cara que fazia um apoio atrás da linha de ataque. O ano de 1995 realmente me marcou pessoalmente pela forma de jogar do Grêmio do Filipão, que aliava uma tremenda capacidade técnica com um senso de competitividade que eu vi em poucas equipes até hoje. Então, a partir desse contato muito forte que eu tive assistindo, inclusive indo ao estádio, vendo esse time jogar, eu acabei tendo um gosto ainda maior pelas coisas que envolviam o futebol.
A partir daí, em 1995, Flávio Oliveira, Flavinho, preparador físico do Vasco da Gama, trabalhou comigo no Ceará no ano passado, grande figura, uma das grandes figuras que eu tive a sorte de compartilhar momentos juntos no futebol foi o professor Flávio Oliveira. Obrigado pela presença, Flavinho. Então, Rodrigo, 1995, para mim, demarcou uma ratificação daquilo que eu queria fazer profissionalmente. Aí eu queria te desafiar para tu tocar alguma coisa que era sucesso em 95. Lembrando, se não me engano, tu pegou um voo nesse ano, não foi? Vamos embora, segue vai. Vai. Esse samba é da gente, se vier pegando bater, eu tô com chuva doente, sabe que tem que trabalhar, esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha, essa gente da gente não dá falha, porque não tem fé de canalha, essa gente é da gente que quer, em grito de lição de viver, juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais, e só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir racionais. Essa gente é da gente que quer, em grito de lição de viver, juventude drogada pra quê? Ai meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais, e só querem um pouquinho de paz, e precisam ouvir racionais. Show de bola, Rodrigão. Muito bom. Nessa época. Como é aí, que foi velho. 95? Como é que era 95 pra ti? Já tocava já? Cara, 95 eu acho que foi quando eu comecei a arranhar algumas coisinhas, assim, dentro de casa. O pai, na época, acho que tu te lembra, já tocava um pandeirinho, né, junto com o tio Beto, ali, o tio Beto fazia uma cubana. Então, nessa época aí, cara, eu comecei a dar uma arranhada em pandeiro, comecei nos primeiros acordes ali, o pai arranhava umas coisinhas no cavaco, na afinação que a gente chama de violão tenor, que é alguns acordes bem parecidos com os acordes do violão por causa da afinação da última corda no cavaco, né? Então, ali eu comecei a arranhar alguma coisa. Em 95 eu estava com 8 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a iniciar na música, né, meu velho? Beleza. Ó, tá chegando aí Clarissa Leandro, minha irmã, legal, tá na live. Genésio Henrique Mota, esse é um bagual lá do Alegrete aí, Genésio Henrique. Esse tem história para contar. Um dia eu vou ter que fazer uma live só para contar as histórias de Genésio Henrique. Valeu, Genésio, por estar conosco aí. Bom, vamos seguir aqui então nossa conversa. Ó, vou parar de novo o River Plate ali. Passamos de 95, vamos pular para o ano de 2001, tá? Vamos pular para o ano de 2001, rapaziada, olhando a tela lá de cima, tá? A tela lá de cima. Bom, o ano de 2001 foi um ano, para mim, muito importante. Por quê? Porque foi nesse ano que eu consegui ter a minha primeira oportunidade como técnico de futebol. Eu era bastante jovem e eu fui convidado a dirigir a equipe de futebol feminino do Internacional de Porto Alegre, que era uma equipe bastante tradicional, assim como ainda o é. Claro que naquela época o futebol feminino não era ainda organizado como é hoje, mesmo que a gente saiba que ainda tem muito que evoluir. Mas o Inter, naquela época, era uma equipe de ponta que disputava para ganhar realmente todos os campeonatos, né? Nós tínhamos um time muito competitivo. E a minha primeira experiência com futebol, ela foi marcada por muitas experiências mesmo, né? Por muitas tentativas, por aquela coisa da tentativa e do erro. Mas o sistema tático que eu gostava de utilizar e que eu consegui obter sucesso, eu fiquei no Inter 2001, 2002, 2003, tá? Nós somos campeões sul-brasileiros, campeões gaúchos, campeões da Sul-Americana. Fomos terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, que até hoje é a melhor colocação do Inter feminino no Campeonato Brasileiro. E nós jogávamos, Rodrigo e pessoal, no 4-4-2 tradicional, tá? É um 4-4-2, então, com 2 zagueiros, tá? 2 zagueiras, né? 2 laterais que, em determinado momento, viravam uma terceira zagueira, que eu já vou mostrar como. Uma linha de meio com 2 volantes lado a lado, uma que jogava mais pela direita e uma que jogava mais pela esquerda. Uma linha de 2 meias, uma perna esquerda por um lado e a outra perna direita por outro. E 2 atacantes de movimentação. Eu me lembro, inclusive, da escalação desse time. A goleira era Solane, uma grande goleira. Lateral direita era Tatiele, que hoje é treinadora da Ferroviária, campeã brasileira de futebol feminino. Minha dupla de zaga era Fernanda e Suzana.
e a minha lateral esquerda era a Melissa. Aí eu tinha uma linha de 2 volantes também de muita qualidade. Liese, que hoje é treinadora na Áustria, Patrícia Guzmão, que hoje é treinadora do feminino do Grêmio. Eu tinha uma linha de 2 meias de extrema qualidade. O número 10 era a Duda, que fez carreira, nome, seleção brasileira, enfim, jogou no Milan. Perna esquerda aqui a Soninha. E na frente eu tinha 2 atacantes de muita movimentação, Maria e Karina. O interessante dessa forma de jogar, rapaziada, que a gente não usa mais tanto, é a ausência de um jogador de meio no ataque e 2 atacantes de extrema movimentação que se modificavam dependendo do lado em que estava a bola. Uma abria para um lado e a outra centralizava como uma centroavante. E aqui na linha de defesa, se a nossa lateral esquerda estava atacando, consequentemente a lateral direita voltava e fazia uma linha de 3 zagueiros, permitindo que uma das zagueiras sobrasse. Se fosse pelo outro lado, se a lateral direita saísse para jogar, a lateral esquerda voltava e fazia o chamado balanço dos laterais, sempre com 3 zagueiros. Bom, esse é um sistema tático 4-4-2 bem tradicional, que não se usa muito mais hoje, mas em 2001 ele era bastante utilizado e ele me trouxe, através dele, a minha primeira conquista, que foi o Campeonato Sul-Brasileiro de 2001 e o Campeonato Sul-Americano de 2001 no futebol feminino. 2001, o que a gente tinha, Rodrigo? Tocando por aí. 2001, velho, fui até procurar para não ter certeza que eu não ia errar, hein? O 2001, mas assim, ó, 2001 foi saiu o primeiro CD da Turma do Pagode no ao vivo, né, que era todo mundo cantando junto, né, e aí eles gravaram essa aqui. Guerere, 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 guerere. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia acabar o coração. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia acabar o coração. Eu sou na hora, e da decisão eu vou agora. No fundo eu jogo o mundo, não faço muito mais. E vou embora. Não quero mais que mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perdoei e vivo de menor. Eu quero é viver em paz, por favor. Me beija a boca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor. Me beija a boca, que louca. Eu quero ver você mandar. Show de bola, estamos no ano de 2001, tô vendo que tem mais gente conhecida chegando aí, rapaziada. Pode mandar pedido de música, e pode mandar com certeza. E pode mandar qualquer curiosidade tática, tá? Lembrando que a gente está no ano de 2001. Vamos seguir então, Rodrigão. Olha lá. Vamos embora. Ainda em 2001 surgiu, já vou responder para o Edgar Ezef. Em 2001 ainda teve uma equipe no Brasil que se destacou por utilizar um sistema até então novo no Brasil, que foi com o técnico Tite no Grêmio de Porto Alegre na Copa do Brasil em 2001. O Tite no Grêmio usava o 3-5-2, que não era muito utilizado no Brasil ainda. Ele é um sistema oriundo da Europa, basicamente da Itália, e ele traz algumas diferenças importantes na forma de jogar e de se posicionar. O 3-5-2, basicamente, ele transforma a linha de zaga numa linha composta por 3 zagueiros, sendo que um desses 3 zagueiros fica um pouco mais recuado, de forma a sempre estar pronto para uma sobra. A responsabilidade desse terceiro zagueiro é fazer uma sobra. A gente tem o adiantamento dos 2 laterais como jogadores de ala, se somando ao meio de campo. Então, são laterais que passam a exercer uma função mais ofensiva do que somente aquela tradicional lateral, né? E o setor de meio ainda é composto por um volante central ou 2 volantes lado a lado e um meia central ou 2 meias lado a lado. O Grêmio do Tite, se eu não me engano, ele tinha o Danley, ele tinha os 3 zagueiros, o Marinho, o Mauro Galvão ou o Anderson Polga, se eu não me engano, e o Roger fazia o terceiro zagueiro. Os 2 alas eram Anderson Lima e Rubens Cardoso. O primeiro volante, se eu não me engano, era o Carlos Gavião, meu amigo, que foi campeão
campeão sub-17 com a seleção brasileira. O segundo volante era o Tinga e o meia era o Zinho, perna esquerda. E lá na frente nós tínhamos dois atacantes, o Luiz Mário e o Marcelinho Paraíba. Então o 3-5-2 em 2001 alcançou no Brasil, entre 2000 e 2002, alcançou a sua hegemonia. Com esse título do Grêmio, que foi muito bem repercutido no Brasil, e depois, no ano de 2002, também com a seleção brasileira, já com o Filipão, em que ele também utilizou o 3-5-2. O 3-5-2, quem fazia a sobra, quem foi convocado para fazer a sobra no 3-5-2 da seleção do Filipão, foi o próprio Anderson Polga, porque já fazia no Grêmio. A seleção brasileira, se eu não me engano, vocês podem me ajudar com a relação, com a escalação, era o Marcos, os três zagueiros era... Vamos me ajudar aí, pessoal. Era Juan, Lúcio e não me lembro o outro. Vamos ver quem é que se lembra. Edmilson, se eu não me engano, né? Aí nós tínhamos dois alas, que era o Cafu e o Roberto Carlos. Aqui no meio nós tínhamos Kleberson, Gilberto Silva... Não, Kleberson, Gilberto Silva e Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo, se eu não me engano. Esse era o 3-5-2 utilizado. Já queria ler uma pergunta do Edgar. Ciro, qual a maior dificuldade e facilidade de trabalhar com o futebol feminino? Olha, muita gente tem me perguntado isso ultimamente, porque é só agora que eu tenho divulgado mais que o meu início foi no futebol feminino. Eu costumo dizer que futebol é futebol. As regras são as mesmas, tu tem o mesmo objetivo, tem que colocar a bola dentro da casinha, tu tem que defender a bola do adversário. Agora que a gente tem diferenças na gestão de grupo com homens e mulheres, isso a gente tem. Mas problemas oriundos de relacionamento, de comportamento diário também existem da mesma forma em ambos os setores, tá? O Michael Vaz está contribuindo. O 3-5-2 foi usado em 2002 pelo Filipão no Penta. Isso aí, exatamente o que eu estou falando. Rodrigão, o que tu te lembra desse 3-5-2 aí? Se o teu time do coração chegou a jogar no 3-5-2, que te lembra? E qual música que tocava em 2002? Cara, eu já te disse que futebol, pra mim, é videogame, sabe? Eu gosto, admiro, mas não adianta me perguntar de tática que eu sou muito... Sabe nada. Tá bom. Não sei nada. Agora de música, 2002, meu velho. 2002. Deixa eu pensar aqui. Tem uma que ficou... 2002, velho. Tem... Aqui, ó. Essa aqui é uma que foi de um CD de uma banda que estourou em 2002 aí. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Aquilo que era mulher. Ela não tinha cor da cestanha da cama. Na ponta do pé. Eu te chamava atrás que sabia teus gostos. Na bandeja café. Chocolate, biscoito, salada de fruta. Suco de mamão. O almoço era filé mignon. O arroz à la grega, batata corada. O vinho do bom. O jantar era a mesma fatura do almoço. Ainda tinha opção. Mas eu mole, ela disse por você. Chegou em casa outra vez, doidão. Ligou com a preta sem razão. Quis comer arroz doce com quiabo. Botou só na batida de limão. Deu lavagem ao macaco. Banana pro porco, osso pro gato. Sardinha ao cachorro, cachaça pro pato. Entrou no chuveiro de tênis sapato. Não queria papo. Foi lá no furão. Deixou se ajeitando. Eu tiro na mão do próprio irmão. E se eu segurar, eu conseguiria desarmar. Foi pra rua de novo. Entrou no velório, pulou na janela. Xingou o defunto, apagou a vela. Cantou a viúva, a mulher de favela. Deu um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou. O couro levantou, ela entrou. E ela não te quer mais bem feito. Aquilo que era mulher. Aquilo que era mulher. Show de bola. Ó, o Felipe Araújo, 1808, estava me perguntando: Ciro, você vai falar mais sobre esse sistema? Podemos falar um pouco mais sobre o 352, tá? Então vamos olhar de novo lá na tela, se vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. O 352, então, ele basicamente é um sistema que veio a contrapor o 442. Na história de sistemas táticos, sempre que um novo sistema era criado, ele vinha com a primeira responsabilidade de contrapor um sistema que já estava solidificado, porque os treinadores estavam sempre buscando uma nova forma de surpreender a organização do adversário.
tá? E o 3-5-2 nesse contexto, ele aparece para bater de frente com o 4-4-2 da década de 90, tá? Então, o que ele faz? Ele tira um jogador da linha de defesa, sai de 4 jogadores na linha de defesa e passam para 3, e ele prioriza, a grosso modo, o povoamento do setor de meio. Por quê? Por 2 motivos. Porque na época do 3-5-2 se entendia que o terceiro zagueiro, estando sempre posicionado como uma sobra fixa, nesse caso, como eu estou mostrando lá, sempre posicionado como uma sobra fixa, ele anularia a necessidade de um quarto homem na linha de 4, porque ele estaria sempre pronto para fazer a cobertura dos 2 lados, tá? E dessa forma, a gente conseguia ter mais jogadores no meio. Então, o sistema 3-5-2, ele se baseava de 2 formas. A sobra fixa e constante, a cobertura em tempo em full time, direita e esquerda, e a manutenção da posse de bola por mais ações técnicas no setor de meio. Por que isso? Porque se a gente identificar só o setor do meio do campo, o 3-5-2 tinha 5 jogadores contra 4 jogadores do 4-4-2. Então, nessa disputa 5 contra 4, se a bola permanecesse mais tempo aqui, era mais chance para os 5 jogadores do 3-5-2 ter vantagem. O 3-5-2 ele teve sucesso, só que ele não durou muito tempo. Por quê? Porque o posicionamento desse último zagueiro como uma sobra fixa, ele passou a permitir que o time adversário tivesse maior profundidade. O que os adversários começaram a fazer? Os adversários começaram a fazer isso aqui, ó. Vamos colocar um adversário aqui para mostrar para vocês. O adversário começou a colocar o seu atacante mais avançado na linha desse jogador de sobra. Ou seja, essa sobra que até então existia, quando passou a ser marcado, entre aspas, pelo atacante mais avançado, essa sobra sumiu. E além de ter sumido, fez com que o atacante adversário estivesse muito mais perto do gol. Então, passou novamente a se utilizar a linha de 4 de uma forma mais alinhada agora, porque a linha de 4 mantém em linha o último atacante do adversário mais longe do nosso gol. Basicamente foi isso aí que aconteceu com a chegada e a quase extinção do 3-5-2. Certo? Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Michael Vaz, tu acha que ele ficou obsoleto pelo fato de trocar um zagueiro por um meia? O 3-5-2 não, eu acho que é justamente por isso, Michael. O 3-5-2 parou de ser usado porque o último zagueiro da sobra parou de ter a função da sobra porque o atacante adversário começou a se posicionar em cima dele. Aí aquela dita sobra já não existia mais, tá bom? Israel, me chamando, grande Ciro. Valeu, Israel, grande professor. Adilson Batista gosta muito de ti, tá bom, Israel? Também sou teu admirador. Bom, vamos seguindo, Rodrigo. Já vi que tu não entende nada de 3-5-2, mas vamos seguindo. Ó, vamos pular para o ano de 2003, até porque já são 9h30. O ano de 2003. Bora. 2003 foi meu último ano no feminino do Inter e eu comecei a utilizar no final do campeonato, tá? Um sistema que era uma variação do 3-5-2. Eu tinha 3 zagueiros, sendo que um na sobra. Eu tinha 4 jogadores no meio, no formato de losango, sendo que esses 2 jogadores de meio, que seriam, segundo os volantes, eram laterais, ou seja, eu trouxe o lateral, que era originário daqui, para a função de segundo volante, ambos laterais, um meia centralizado, um centroavante centralizado e 2 extremas. Tá? Eu consegui utilizar com relativo sucesso esse sistema, porque ele me dava uma sustentação ofensiva muito grande, com 2 extremas que eram velozes e que faziam a diagonal em direção ao gol, sempre com um jogador de referência, de presença na área, com um meia de mobilidade que conseguia dar suporte a ambos os lados, com esses jogadores que se tornaram segundos volantes, mas que eram laterais, fazendo a ultrapassagem por trás do extrema, tanto por um lado quanto por outro, e basicamente com um sistema de defesa composto por 4 jogadores. Esse, então, no ano de 2003, também marcou bastante a minha trajetória profissional. Uma música rapidinho, Rodrigo, 2003, quem estava falando? Arte Popular. Te vejo um jeitinho diferente de quem quer ficar, pra me provocar.
para me dar o teu lado que é provocar. Ah, se eu pudesse ficar com você, deixa o show acabar. Me manda um recado que eu quero seu beijo. Não dá mais pra aguentar, então vem. Eu dei um beijo que eu vou até o céu. Ai, 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 ai. Assim eu não aguento mais, então vem. Eu dei um beijo que eu vou até o céu. Ai, 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 ai. Assim eu não aguento mais. Aí, Show de falando bola! segredo. Rapaziada, quem quiser pedir música, é só pedir, tá beleza? Então, vamos pular para 2007, tá? Por quê? Porque de 2003 a 2007, eu tive basicamente uma manutenção das ideias de jogo, enfim, coisa e tal. E em 2007 eu queria mostrar para vocês um sistema que nós aplicamos no Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho da Série A. Nessa época, nesse ano, eu trabalhei como auxiliar técnico do Armando Necessardi, que hoje é diretor de futebol do Ceará Esporte Clube, e fizemos um trabalho bem bacana, tá? Como é que funcionava? Nós jogávamos num 3-5-2, então 2007 ainda com a ideia do 3-5-2, tá? Deixa eu levantar isso aqui. Pra cima, peraí. Ainda com a ideia do 3-5-2, certo? Opa, voltou. O nosso 3-5-2, ele tinha 3 zagueiros genuínos e um zagueiro de sobra, que tinha muita capacidade de jogo, então ele tinha um domínio e uma condição técnica, muito bom passe, ele construía muito bem a jogada, o nome dele era Elisandro, era um gurizão, mas muito bom jogador. Nós tínhamos uma linha de 2 zagueiros, o zagueiro pela direita era o Simônio, era um zagueirão que veio lá de Rondônia, pau-ferro, descia o cacete, esse chegava. E o zagueiro perna esquerda era o Renato Tilão. Fez carreira no interior do Rio Grande do Sul, aqui uma perna esquerda, jogou na Ubra também, descia a madeira também. Eu tinha dois alas, o Rodrigo Heffner, fez a categoria de carreira no Grêmio, pelo lado direito, e o Marcelo Miller, que também fez carreira pelo Grêmio no lado esquerdo. Nós tínhamos 2 volantes, o Teco e o Marcos Tora. O Marcos Tora até já faleceu em acidente de carro. Eram 2 volantes muito dinâmicos. Nós tínhamos um meia centralizado, que era o Thiago Duarte, que depois jogou no Grêmio. Esse meia tinha a característica de cair no fundo em ambos os lados, então dava um dinamismo para esse 3-5-2. E a nossa linha de ataque era o Zulu, número 9, jogador de área. E eu não me lembro quem era o outro atacante, mas enfim, me perdoe quem for o outro atacante, tá? Esse sistema nos possibilitou ser muito competitivo no Campeonato Gaúcho de 2007, fizemos bons jogos contra o Grêmio, fizemos bons enfrentamentos na época contra a Ubra também, e me marcou muito a forma, principalmente que a gente conseguia treinar esse sistema. Pergunta, Lucas Tubeira, qual esquema você prefere, 4-1-4-1 ou 4-2-3-1? Dentre esses 2 sistemas, 4-1-4-1 e 4-2-3-1, eu prefiro no momento com bola, o 4-2-3-1, e no momento sem bola, o 4-1-4-1. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente não tem a posse de bola, o 4-1-4-1, por ele ser um sistema que mantém 2 linhas de 4 de forma lateralmente organizada, ele nos permite que a gente bloqueie melhor os avanços do adversário. A gente sabe que hoje em dia os adversários tentam avançar muito pelas laterais. Então, tendo 2 linhas de 4 jogadores posicionados, a gente sempre vai ter em cada uma das laterais a primeira linha o jogador mais ao extremo da primeira linha de 4 que vai fazer o primeiro bloqueio e depois o jogador da segunda linha de 4 para fazer o segundo bloqueio. Só que entre esses 2 bloqueios tem o tal do 1 que tu falou. Então, a primeira linha de 4 bloqueia, o 1 faz a cobertura, se não for suficiente, a segunda linha de 4 bloqueia. Então, no momento sem bola, eu gosto muito do 4-1-4-1. E o 4-2-3-1 com bola, porque eu acredito que ele é o mais equilibrado atualmente para se jogar com bola. Principalmente se a gente tiver 2 extremas que têm a capacidade de fazer a diagonal, principalmente aquele extrema que do lado oposto consegue entrar na área, se somando praticamente como um segundo centroavante, e que a gente tenha um meia que consiga jogar centralizado e também que consiga fazer infiltrações nas diagonais. Então eu gosto dos 2, tá? Eu gosto dos 2. Felipe Araújo. Ano passado vi um jogo do Sampaoli que ele utilizou um 3-4-3 na fase ofensiva
e 5-4-1 na defensiva, com os laterais afunilando para o corredor central, ofensivamente, recompondo na linha de 5. Eu joguei o ano passado, Felipe, contra o Sampaoli, fiz um jogo Santos e Ceará, lá na Vila Belmiro, tá? Estudei muito o Santos antes desse jogo. O Santos realmente do Sampaoli, na verdade é uma ideia do Sampaoli, não do Santos, tá? O Sampaoli, ele no momento ofensivo, ele puxa um terceiro jogador para fazer uma saída de 3, ele traz os 2 laterais por dentro como 2 volantes e o restante dos jogadores ele faz uma linha de 5 lá na frente. É um sistema bastante avançado porque ele entende que lá na linha de 5 do ataque ele precisa ter jogadores que saibam resolver mais do que os laterais. Então, por isso que eles trazem os laterais por dentro e deixa extremos, deixa as meias e deixa atacantes na linha de 5. Realmente é um sistema um tanto quanto novo, né? E que é muito agressivo. Só que ele é muito vulnerável na perda de bola. Esse jogo a gente fez um jogo muito bem pensado, saímos vencendo por 1-0 e no final do jogo perdemos por 2-1, porque realmente jogar lá na Vila é bastante difícil. Felipe Araújo, de novo, achei muito interessante esse sistema. Você já teve experiência com esse sistema? Acho que eu acabei de responder a tua pergunta. O Michael está falando, parecido com o que o Jorge Jesus faz no Flamengo. É mais ou menos isso, Michael, só que o Jorge Jesus, ele não traz os 2 laterais tanto por dentro de uma forma padronizada como o Sampaoli faz. Se tu observar os jogos do Sampaoli, quando ele está com a posse de bola e tem o terceiro jogador próximo dos zagueiros, os 2 laterais saem da posição do lateral e viram 2 volantes. O Jorge Jesus, acontece isso, mas não tão padrão. A gente tem o Rafinha que vem por dentro, a gente tem o Felipe Luiz que vem por dentro, mas eles se somam por dentro até numa linha mais à frente dos volantes, não tanto como volante. Realmente quem usa mais os laterais como volantes é o Sampaoli. Mas ele tomou um sufoco nosso lá, hein? Suave, brigava e xingava, mas acabou conseguindo virar o jogo. No final do jogo, 2 gols de cabeça, um gol do Sacha e outro gol do Gustavo Henrique, um zagueirão, 2,10 m, cabeceou uma bola no segundo pau, nós perdemos o jogo. Bom, vamos seguir, Rodrigo? Bora. Vamos pular. 2008 eu tive a minha primeira experiência como técnico profissional. Cruzeiro de Porto Alegre, disputando a divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Tá? O que nós utilizávamos? Nós utilizávamos um sistema, a minha equipe ela era, na grande parte dos enfrentamentos, tecnicamente inferior, preciso que o pessoal entenda, para não me chamarem de retranqueiro. Eu fiz uma adaptação do 3-5-2, joguei com 3 zagueiros, com 2 volantes, com 2 alas, só que ao invés de utilizar um meia, como o 3-5-2 fazia, eu trouxe um jogador do ataque para fazer a função de segundo meia. Então, na prática, Rodrigo, eu fazia um 3-6-1. Era uma bela de uma retranca mesmo, tá? Com 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meias e 2 alas, tá? Conseguimos chegar no hexagonal semifinal. Caímos numa chave que tinha o Ipiranga de Erechim, que naquela época foi o time que subiu, que era treinado pelo Tonho. Tinha o Porto Alegre, com bastante capacidade de investimento. Mas foi um trabalho bem bacana também. Tô falando de 2008, Rodrigo. O que tu te lembra de 2008, da música? Vamos lá, cara. Eu tava até dando uma buscada aqui para mim não errar, mas assim, ó, vou fazer uma de 2007, depois eu emendo 2008 com o próximo ano que tu for falar, beleza? Beleza. Essa aqui marcou bastante no pagode. Vambora. Até baixei um tomzinho aqui pra gente não se ver nessa música. Eu prometo te dar carinho, mas você de ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente pode se encontrar. Quando a gente se encontrar, eu vou ser tão perfeito. Eu quero te curtir demais e eu vou aliviar esse tempo no meu peito. Sem vontade não dá mais, quando o telefone é bom, imagina que você é. Eu sempre tenho o meu calor, sem medo de ser feliz, com meu coração aberto. Com você eu tô esperto, já me acostumei com seu jeitinho de falar no telefone. Você tem pra me provocar. Quando eu te pegar, você tá pedindo, eu vou se arrepender de ter me tirado do meu lugar. Peço por favor, não se apaixone, eu não sou aquele homem. Um dia o seu pai sonhou. Eu só tenho cara de curtir, sempre faço com jeitinho. Coitada de quem acreditou. E eu prometo te dar carinho, mas eu pude ser sozinho, livre pra voar. Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar.
Show de bola, Rodrigão. Olha só. Show de bola, cara. Show de bola, show de bola. Espero que a galera esteja reconhecendo essas músicas. Eu acho que é todo mundo meio velho que nem nós, assim. Bom, o ano de 2009 para mim é um ano muito especial. E o Michael Vaz que está aqui, ele não vai me deixar mentir. O ano de 2009 eu toquei um projeto no Flamengo de Alegrete, lá na nossa terra natal. Sim. Foi o primeiro ano que o Flamengo jogou o campeonato profissional, né, divisão de acesso, campeonato gaúcho. E foi um trabalho focado realmente assim num prazer individual, realmente numa demonstração de amor de todos os envolvidos, porque o orçamento era muito baixo, folha salarial muito baixa, condições de trabalho ainda iniciantes, né? Mas a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal. E eu queria relembrar com vocês sobre isso, tá? Nós caímos na primeira... A divisão de acesso do Rio Grande do Sul é regionalizada. Então, nós caímos na chave do 14 de Julho de Livramento, do Pelotas de Pelotas, do Farroupilha de Pelotas, do Rio Grande de Rio Grande, do São Paulo de Rio Grande, do Guarani de Bagé e do Grêmio Bagé. Só pedreira, tá? Dessa fase, na primeira fase classificavam 4, se eu não me engano, nós conseguimos nos classificar como 4º lugar. Só que o grande lance é que nas 5 primeiras rodadas nós liderávamos o campeonato, que a gente conseguiu surpreender os adversários, porque nós éramos um time que até então não era conhecido. Como é que eu jogava nesse time do Flamengo de Alegrete? Num 4-4-2, uma variação do 4-4-2 tradicional, tá? Eu tinha um lateral direito, basicamente todos os jogadores da cidade. Eu tinha um lateral direito, que o nome dele era o Panca, e depois nós recebemos o Diogo, que era do Inter, lateral direito. 2 zagueiros, o Robinho e o Cristiano também da cidade. Lateral esquerdo, Tagiel, um menino que foi para lá, muito rápido, muito forte, mas não seguiu carreira. Nosso primeiro volante era um jogador bastante diferenciado, era o Alisson Baiano, que até levei ele comigo para o Bahrein depois. Muita capacidade técnica, corria demais, jogava e marcava. Quando nós jogávamos no início do campeonato com um volante só, eu tinha só o Alisson. Depois, mais na metade do campeonato, eu comecei a utilizar o Michael como zagueiro. O Michael que está aqui na live como zagueiro. Aí nós tínhamos, eu não me lembro dos outros 2 volantes, eu me lembro do meia, que era o Itamar, que era um nego velho já, o jogador mais experiente, e um centroavante, que era o Thiagão, que nós peneiramos o Thiagão num campeonato de várzea, lá nas fazendas do Alegrete, e um outro jogador de flanco, que era também da cidade, o Fábio. Esse time ele era muito forte na marcação. A gente defendia basicamente com os 2 zagueiros e uma linha de 3 volantes. Então era difícil fazer gol na gente. A gente fez bons enfrentamentos contra o Glória de Vacaria, contra o Pelotas, contra o Guarani. Ganhamos do Rio Grande em Rio Grande, ganhamos do São Paulo, ganhamos do Rio Grande também em Alegrete, ganhamos do 14 de Julho. Enfim, fizemos realmente jogos muito, muito bons. E esse ano me marcou porque a partir dessa experiência, desse trabalho, eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar fora do país, que eu já quero emendar aqui para a gente tocar o tempo, que foi em Bahrein, do ano de 2009, 2010. Bahrein é um país do Oriente Médio e nós tivemos um sucesso bem interessante lá nesse clube, no Al Busaitin Club. Nós fomos no primeiro ano vice-campeões da Copa do Rei. A Copa do Rei é o equivalente para a Copa do Brasil aqui. E lá eu repliquei a mesma forma de jogar, com 2 zagueiros, 2 laterais, uma linha de 3 volantes, um meia centralizado, só que a diferença era que esse 4-4-2 apresentava 2 jogadores atacantes de mobilidade. Um deles era o Hildes Da, que é um jogador da seleção de Burkina Faso, até hoje joga na seleção de Burkina Faso, muito forte fisicamente, muito, muito rápido. Nós conseguimos também, com um orçamento menor do que os rivais, chegar na final da Copa do Rei. Infelizmente, na final, nós não conseguimos ganhar. Nosso time aqui era Hussam Harem, nosso goleiro. Lateral direito, Mohamed Salah. Nossa linha de 2 zagueiros era o Ismail, ele era de um país da África, acho que era de Gana. Tínhamos Ibrahim Sept, o zagueiro pela esquerda, e Naif Youssef, lateral esquerdo. Aqui nós tínhamos o Khalid Omar fazendo o primeiro homem de meio. Nós tínhamos o Wahab e não me lembro esse outro aqui, eu acho que era o Rachan. Nós tínhamos o Da com
Muhammad Al-Ansari, se eu não me engano, e o nosso meia também, não me lembro mais, o nosso meia era um sírio, ele era chamado do Zidane da Síria, era o apelido que ele tinha, ele era o Bechar. Era um time bastante competitivo também e me marcou bastante essa forma de jogar, porque eu consegui participar pela primeira vez numa final de um campeonato mais organizado, que também dava vaga para a disputa da Copa da Ásia. Eu estou falando de 2010, Rodrigo. O que a gente tem em 2010? 2010, meu velho. Vou tentar uma aqui, que agora não sei se eu me lembro, mas vamos embora. Pra te confessar, eu tentei ser incrível. Pra te namorar, eu fui cavaleiro com você. Abri a porta do carro pra você descer. Fiz um poema e botei nas flores que eu te dei. Na inocência de quem acreditou no amor. Minha paixão era pra valer. Todos os meus sonhos eram com você. Em matéria de amor e carinho, tava tudo certo, mas do nada você me deixou. Você me deixou. Você me deixou. Quando eu coloquei o caminhão da boca no seu mel, você bateu asas e voou, voou, voou. Para o novo amor, quando eu coloquei o caminhão da boca no seu mel, você bateu asas e voou, voou, voou. Para o novo amor, pra te conquistar, eu tentei ser incrível. Aí, música do Ferrugem, que hoje faz sucesso em todo o Brasil e mundo afora. Show de bola. Olha só, galera, vamos olhar para a televisão aqui embaixo. Se vocês conseguirem enxergar, o minuto é 87 com 20 segundos, tá? 1-0 para o River Plate, tá? E aí nós temos, a 2 minutos e meio do final do jogo, nós temos a seguinte situação, tá? A gente estuda muito tática, estuda muito encaixe de jogo, mas tem coisas que fazem toda a diferença. Bola para o River Plate, falta para o River Plate no campo de ataque, faltando exatamente 1 minuto e 15, 2 minutos e 15. A bola vai do lateral, vem para o Lucas Prato, que acabou de entrar, e aí eu paro. O Lucas Prato está aqui, não tem pressão sobre ele, e falta 1 minuto e 15 para acabar a final da Libertadores. Um jogador experiente, com uma opção de passe lateral, com uma opção de passe dos zagueiros atrás. O que o Lucas Prato faz? Faltando 2 minutos, ele carrega, força um passe por dentro. Quando ele força o passe por dentro, a bola é interceptada. Faltando 2 minutos e 7 segundos. A bola é interceptada, volta para ele, ele tenta driblar, ao invés de jogar a bola para fora ou de fazer um passe, e novamente ele perde essa bola. Faltando agora 2 minutos e 7 segundos. Ele perde a bola e o Flamengo coloca em prática a sua excelência de forma de jogar. Profundidade, com dinamismo, com intensidade, o drible individual, busca do gol, profundidade e faltando 1 minuto e 45 segundos, o Flamengo empata. Ou seja, nem só de tática vive o futebol. Decisões individuais de jogadores fazem toda a diferença. É necessário se entender qual o momento que se está no jogo, se fazer a leitura necessária para que se tenha o comportamento adequado. Faltando 2 minutos e 10 segundos, não haveria nenhuma necessidade de se tentar um passe apertado ou de se tentar uma jogada individual, principalmente contra um time tão intenso como o Flamengo. Aconteceu, tomaram 1-1 e 1 minuto depois a gente já sabe a história. O Michael Vaz está me lembrando, 2009 era o Fábio, o volante, e o outro meio era o Rodrigo Gasolina. Eu não me lembro, aí é contigo. Bom, vamos avançar aqui, Rodrigo, a gente está terminando. Bora! A gente fez em 2019, lá no Ceará, um campeonato muito legal, um campeonato brasileiro, que a gente utilizava o 4-4-2, na verdade não era um 4-4-2, era um 4-3-3, mas de uma forma diferente. A gente mantinha a linha de 4 com os 2 laterais e os 2 zagueiros, a gente mantinha uma linha de 3 volantes no meio e nós não jogávamos com os extremas. Normalmente o 4-3-3 é com 2 jogadores de lado,
bem abertos, que buscam a velocidade. Esses nossos dois extremas, eles eram falsos extremas, porque eles eram meias. Então, quando a gente tinha a bola, basicamente a gente tinha 3 volantes centralizados, 2 meias lado a lado, um número 9 fazendo a referência e todo o corredor lateral para o apoio dos nossos laterais. Era uma forma bem interessante de jogar também. Fizemos grandes jogos contra o São Paulo, contra o Palmeiras, vencemos o Inter, ganhamos do teu Inter lá de 2-0, ganhamos do Fluminense lá de 2-0, ganhamos do Avaí, fizemos bons jogos, desse jogo. Empatamos com o São Paulo, fizemos grandes jogos jogando dessa forma. Rodrigão, estamos chegando no final, tá? Essa live, rapaziada, essa live vai ficar disponível por um dia nos meus stories e depois eu vou disponibilizar o link de todo esse vídeo no YouTube para quem quiser assistir quando puder. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma tentativa diferente de abordar o futebol nessa quarentena, que está todo mundo falando tanta coisa, e eu não gostaria de ser mais um a só ficar repetindo situações. Por isso a ideia é de tentar unir o samba com o futebol, né? Espero que a gente tenha conseguido um pouco trazer representar na prática essa nossa vontade. Rodrigão, uma saideira, a que tu mais gosta, pode tocar a que tu mais gosta, e depois a gente encerra. Eu vou fazer assim, eu vou tocar uma que eu acho que representa muito a questão do futebol e ficou em um determinado momento em toda essa história que tu comentou aí, eu acho que foi uma das que mais fez sucesso pro futebol, né? Que foi essa aqui. Pega essa cabeça, mete o pé, e vai no pé, vai dançar que esteja embora. Vai se acreditar, o novo dia vai, tua hora vai chegar, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, e não vive encontrar o sabor, vai saber esperar sua hora, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, e não vive encontrar o sabor, vai saber. Às vezes a felicidade demora de chegar. Ai, esse vídeo não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. E nasceu pra vencer. É dia de fora do tempo, pode fechar. Mas não só vem como tem que lá. Ó, pessoal do colégio, tá? A vida precisa aprender. Se coisa tem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que durar. Vai nessa cabeça, mete o pé e vai a pé. Vai nessa tristeza embora. Vai se acreditar, que um novo dia vai vir. Tua hora vai chegar. Valeu, Rodrigão. Teu recado final aí. Obrigado, querido. Gente, só tenho a agradecer. Espero que a gente faça mais lives. Eu gostei bastante. Acho que antes da próxima live a gente podia fazer uma videoconferência eu e tu para mim aprender um pouquinho. Porque agora eu vi que é muito mais do que a gente enxerga, né, velho? É verdade. Cara, muito legal, velho. Legal mesmo. Queria te parabenizar pelo seu trabalho, né, na frente do pessoal aí tudo, porque eu sei toda a tua caminhada, a gente que é família acompanha, a gente sabe, desde quando tu teve esse sonho, desde quando tu deu uma seguradinha, começou a trabalhar em outras, mantendo a área do esporte, mas em outros, não, saindo um pouco do futebol, mantendo a área do esporte. E aí depois veio essa outra oportunidade que tu agarrou com unhas e dentes. Então, só tenho a te parabenizar, tu tá sendo um grande profissional, um monstro, assim. A gente, aqui em casa, a gente tem acompanhado bastante o teu Instagram, as redes sociais, graças a Deus elas vieram para isso, né? Então, sim, a gente consegue acompanhar um pouquinho, matar um pouquinho da saudade. Espero que a gente faça mais lives, espero que depois que passar a quarentena a gente consiga fazer um churrasco, fazer um samba, falar de futebol e aí botar pra galera ver. Beleza. Porque é isso aí que a gente leva sempre. Né? Rapaziada, a live vai terminar porque vai cair. Obrigado pela presença de todos. Rodrigo, obrigado. Um abraço, gente. Tchau, gente. Valeu.